Ô, buenas, como estão os nobres escaladores de Empire State? Hoje eu queria muito falar para vocês, faz um tempo já, trazer a oitava maravilha do mundo. Um dos filmes mais importantes, influentes, fascinantes, impactantes e impressionantes da história. Nada menos do que King Kong, a versão de 1933. Todo mundo conhece a história do King Kong. É difícil alguém na face da Terra que nunca tenha ouvido falar do macaco gigante. Mas pouca gente viu essa versão, a primeira versão. Tem gente que nem sabe que ela existe. Conheceu o Kong de outras formas, até em outras mídias. Mas o King Kong original, ele foi lançado em 1933 pela RKO. Vem da imaginação do diretor chamado Merian C. Cooper. Traz no elenco o Bruce Cabot, o papel seria o antagonista, o vilão, para mim, sem dúvida. A gente tem o Robert Armstrong como interesse romântico, mas principalmente a gente tem a Fay Wray, que, como é que eu vou dizer, assumiu o status de lenda do cinema, depois de participar dessa obra. Ela faz o papel da Ann Darrow. E a Fay Wray, depois desse filme aí, depois do King Kong, ela ficou conhecida como a primeira rainha do grito. Ela grita bastante durante o filme e eu também gritaria. Ela é uma atriz que já era bem conhecida quando o filme saiu, e ela também vinha do cinema mudo. Ela fez essa transição do cinema mudo para os talkies. E o que a gente nota em muitas cenas pela expressividade dela. O King Kong, ele vem meio como uma resposta escapista da crise de 1929, que quebrou a América. Ele é interessante porque ele não vem de um livro, né, uma história original, que, reza a lenda, foi criada pelo Merian C. Cooper quando ele teve a visão de um gorila, de um macaco, lutando contra um dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Um gorila lutando contra o maior lagarto do mundo. Isso aí soa familiar para vocês, de repente? Pois é. King Kong é uma das figuras mais famosas da cultura pop. Ele gerou remakes. A gente tem, por exemplo, a primeira luta dele com Godzilla em 62, feita no Japão. Depois, em 67, de novo no Japão, aí contra um King Kong mecânico. Os japoneses têm dessas. Em 76 tem um que é bem famoso, que foi o que eu assisti quando era criança, com a Jessica Lange. E em que ele, em vez de subir no Empire State Building, ele sobe nas Torres Gêmeas. Em 2005 teve a última versão, né, da obra original, pelo Peter Jackson. Interessante que fora o primeiro King Kong, esses outros que eu estou falando, ou é fantasia, né, um ator vestindo, ou é CGI mesmo. E agora, depois de muito tempo, o King Kong faz parte do Monstroverso. Ele luta contra... Ele tem um último filme agora, que saiu faz pouco, em que ele está junto com o Godzilla. Para vocês verem o impacto do Kong na cultura pop, não existiria o Mario, Super Mario, se ele não começasse, né, no primeiro joguinho contra o Donkey Kong. Essa obra, ela tem essa importância toda pela participação de um gênio. Eles fizeram uma opção acertadíssima de não usar um ator vestido com uma fantasia de gorila, porque senão esse filme ia cair completamente no esquecimento. E eles foram para a técnica do stop motion, que ficou nas mãos do pioneiro dessa técnica em Hollywood, chamado Willis O'Brien. Um cara fantástico, um gênio. Nada menos do que isso. Era um sujeito que tinha fascínio por animais pré-históricos, um sujeito que trabalhou para o Thomas Edison, que era um canalha. Ele tem uma obra anterior ao Kong, que é O Mundo Perdido, de 1925. Volta e meia eu falo do Mundo Perdido, né? Esse livro do Conan Doyle, que teve essa primeira versão com efeitos especiais do Willis O'Brien, com dinossauros
né, que são bonecos, tal, que tu vai mexendo, tirando foto. Mexe, tira foto, te dá a ilusão de movimento quando junta tudo. Então, foi um processo extremamente exaustivo. Tá? O Kong ele tem essa característica de ter sido um pioneiro de efeitos especiais, com efeitos especiais que até hoje eu confesso. Ontem a gente assistiu de novo, né? A Bárbara nunca tinha assistido, e aí eu quis reassistir um dia antes de gravar para estar bem fresca na memória assim, a história, e gente, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Tá? Tem efeitos especiais que eu realmente não sei como eles fizeram. Em que tu tem algumas coisas que eu sei. Por exemplo, quando tu tem atores pequenininhos na frente e uma criatura grande atrás, o Kong grande atrás. Eles projetavam numa tela, por trás da tela, a imagem gigante do gorila e as pessoas, né, os atores ficavam reagindo. Mas tem uns outros que tem superposições de cenários enormes com o stop motion, com os atores que, assim, ó, é um milagre. Tá? É mágica. Tá? É um filme mágico. Tá? Eles fizeram um boneco com um esqueletinho de alumínio, cheio de juntas que tu mexia. Esse esqueleto ele está hoje em posse do Peter Jackson, tá? Que adora cinema, um colecionador. Ele tinha depois um revestimento de borracha e de pelo de coelho. Tá? E esse revestimento com o tempo ele estragou. Tá? Coisa bem comum, assim. Tá? Inclusive, nesse processo de mexe, tira foto, a gente nota que o pelo do Kong ele fica se mexendo, porque são as mãos dos operadores. E isso torna a coisa impressionante, mais realista ainda. Foi muito elogiado esse efeito na época. Tá? Eles fizeram, fora o boneco que se mexia, que movia, né, na tela, uma cabeça gigante, tamanho natural do Kong, que aparece às vezes quando ele está mastigando alguém, uma mão gigante que segura a Fay Wray, né, a personagem Ann Darrow, e poucas coisas dessas ainda existem. Tá? Infelizmente se perderam. A história, vocês conhecem a história, mas eu vou só relembrar alguns pontos principais, assim, para ficar bem... porque tem algumas coisas que a gente não se lembra. Então a gente tem assim, diretor de cinema ambicioso, o Carl Denham, quer fazer um filme na selva. Acha uma protagonista na rua. Embarcam numa aventura rumo a uma ilha misteriosa. Chegam na ilha, encontram o povo local fazendo uma cerimônia. Interrompem a cerimônia. Nessa cerimônia, o povo ele vai oferecer uma noiva por uma divindade local, que eles não sabem o que é. Tem um portão gigante, eles olham a equipe, né, que acabou de chegar, os europeus, e pegam a Ann Darrow, né, a personagem da Fay Wray, trocam ela, né, para oferecer ela por Kong. Abre-se um portão gigante, aparece finalmente o macaco. Até então, o filme está indo num ritmo assim, tá apresentando personagens. A partir do momento que aparece o Kong, gente, o filme não para. É sério, é um filme de 33, que a ação dele, a partir desse momento, ela é desenfreada, não te dá descanso. Tá? E tu não quer desgrudar da tela. Tá? Porque a partir dali, o Kong, ele luta contra dinossauros, ele luta contra uma cobra gigante, ele luta contra um pterossauro, tá sempre em movimento, alguma coisa acontecendo. Conseguem render o gorila, levam ele para Nova York, expõem ele num teatro, o gorila se solta, sai tocando horror pelas ruas de Nova York, pega a mulherzinha na mão e vai subindo no prédio mais alto do mundo, né? Luta contra aviões e, finalmente, é abatido, para a tristeza geral da nação. Tem partes do filme que a gente está olhando para um boneco tosco e dá vontade de chorar até, porque era um pobre do animal,
né? Um bicho que estava quieto no canto dele, no mundinho dele, e vai lá um salafrário, um biltre, né? Querendo faturar em cima do bicho. Mas assim, o fascínio é tão grande pelo que tu tá vendo na tela que isso até fica quase em segundo plano. O Empire State, na época, era o maior prédio, o prédio mais alto do planeta. E tinha sido inaugurado 2 anos antes, em 1931. Olha a importância do prédio. Tanto que hoje existe uma exposição num dos andares mais altos em homenagem ao Kong. Tá? Ficaram indissociáveis, tá? O Kong e o Empire State. Fez sucesso 10 sessões diárias. O filme tem quase 2 horas de duração. Imagina, é quase 24 horas passando o filme. Tá? Salvou a RKO da falência. Figura nas listas dos 100 maiores filmes, dos maiores filmes do cinema, sempre. Tá? Influenciou todo mundo do cinema de aventura. Steven Spielberg, Peter Jackson, tanto que refilmou, tá? Entre tantos outros aí. Vejam, tá? A gente está falando de uma obra... Vocês sabem quem é o Kong, vocês vão dizer, eu já vi. Vocês não viram. Se vocês não assistiram, recomendo. Tá? A locadora do seu amigo Henrique San. Tá? King Kong impressiona muito. Tá? E é muito legal, é muito divertido de assistir. Tá? Tem uma outra historinha sobre um pessoal que foi para uma ilha desconhecida, tá? Em busca de uma criatura também mítica. 20 mil libras por um dodô. Vocês baixam aqui o meu conto, tá? Aqui embaixo tem o link. Se a gente está falando de terror, a gente está falando do canal da Bá, os livros de filmes da Bá. E eu vou terminar hoje com a frase que encerra o filme e que ficou, vamos dizer, uma das maiores frases da história do cinema. Que é a última frase, né? Não foram os aviões, foi a Bela que matou a fera. Até logo mais, buenas!